de Êxodo, o capítulo de número 32, do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu gostaria de colocar um título nesta pregação, nessa noite, nessa palavra, como intitulada como "O líder precisa de um bom guia". Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levante, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Então Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então tomou todo o povo, arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, Israel, que tinha tirado da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito te tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhes, e disseram: estes são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O pastor precisa de um bom conselheiro, de um bom auxiliar, de um amigo, companheiro, que seja presente junto dele, tá? Em todos os momentos da vida. Não só nos momentos de alegria, né? de fartura, de felicidade, mas o bom líder, né? Ele precisa de um guia que esteja com ele também nas horas mais difíceis. Nós vemos que o nosso presidente, há poucos dias, ele perdeu aí um guia, né? Que era o senhor Sérgio Moro, né? Que todos tinham confiança, botava confiança naquele homem.
Mas nós vemos aqui que a Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem. É isso. E nós vemos aí o quanto que ele deixou o nosso presidente uma dificuldade tremenda na hora que o país mais precisava dele. E precisava também do outro ministro da saúde também, né? É por isso que eu chamei a você para que nós orássemos para ele, para o nosso presidente. Oramos para ele, que a nossa nação é uma nação com 210 milhões de pessoas. E nós temos 27 estados, é isso? 26 estados e distritos. Então, o presidente precisa de bons guias, como ele tem aí seus ministros, né? E cada um com a sua pasta, seu trabalho. A igreja também precisa, o pastor também precisa de um bom guia, ou de bons guias, pessoas que estejam ao seu lado, que não sejam Judas Iscariotes, né? Porque, infelizmente, o senhor juiz Sérgio Moro foi um Judas Iscariotes, que traiu o nosso presidente. Então, nessa noite eu não quero politizar essa pregação, mas eu estou dizendo que o líder precisa de um bom guia, de um bom conselheiro, de uma pessoa, primeiramente, que o ame. Porque se nós amarmos o líder, o nosso líder, nós seremos um bom guia, porque nós amamos ele. Nós procuramos não deixar que ele entre em certas ciladas enroscadas da vida. Não ficamos em cima do muro, esperando que o seu pastor venha a cair ou fracassar. Nós temos aqui uma lição maravilhosa para nós líderes de igrejas, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, em que todo mundo quer ser cabeça. Pescoço ninguém quer ser. E o pescoço ele é uma parte principal do corpo, é ele quem vira a cabeça. Mas todos querem ser cabeça. Então qualquer desentendimento, a pessoa já sai do ministério e já abre um ministério para ele. Deixe de ser um bom guia, às vezes para ser um péssimo líder. Deixa de ser um bom guia para ser um péssimo guia. Nos diz aqui a palavra do Senhor no capítulo 32, do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levantem, fazemos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. Moisés era um grande líder, respeitado, porque Deus lhe deu um poder muito grande. A primeira coisa que um líder precisa ter em suas mãos é um cajado. Moisés, ele recebe um cajado, um pedaço de madeira. Ali estava o segredo de Moisés. O bom líder, ele não esquece do teu cajado. Ele usa o seu cajado na hora em que Deus lhe permitir para usar aquele cajado. E Moisés não usava o seu cajado nas horas impróprias. Ele só usava o cajado quando Deus mandava. E por isso Moisés teve vitória na sua jornada, na sua caminhada. Mas eu vejo aqui nesse versículo aqui, em que diz aqui: levantemos deuses
que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés e a este homem, tem uma certa feita que me ouvi de um certo auxiliar, eu não vou citar o nome nem do auxiliar e não vou citar o nome também do pastor. Mas esse pastor é um homem de nome, de respeito, usado por Deus. Tudo que ele fazia, Deus abençoava e prosperava. E esta pessoa chamava de pastor. Mas chegou um certo dia que esse auxiliar já começou a desonrar aquele homem, aquele pastor. Já não o chamava mais de pastor. Já passou a falar nas suas murmurações entre os irmãos, esse homem já não é pastor mais, é um homem. Nós vimos aqui a este Moisés, a este homem não, a este líder, a este pastor, que tanto orou por você, que tanto lhe aconselhou você, que abriu os braços quando você estava na sarjeta, jogada na rua. Quem sabe no mundo das drogas. Eu conheço pessoas na cidade de Morro Agudo assim, que estavam no mundo das drogas, no mundo perdido. E de repente não valorizam aquilo que ele recebeu, os braços abertos daquele líder, daquele pastor. Pastor, você que está me ouvindo agora, aleluia, nós sabemos que nós iremos passar por isso. Todo pastor tem as suas decepções na tua vida, com pessoas que nós amamos, que nós queremos ao nosso lado, que não queríamos perder nunca essa pessoa. Mas às vezes por uma falta de consideração, ou às vezes influenciado por outras pessoas, de repente ele toma uma decisão precipitada. Nós vimos aqui que o povo achou que Moisés estava demorando em descer daquele monte. E começaram a murmurar com a demora. Mas Moisés, ele tinha ali um tratado muito grande com Deus. A responsabilidade era grande com Deus. O líder, o pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande com Deus. Mas sempre quando o líder sai, ou ele vai para o monte da oração, ou vai num trabalho missionário, ele deixa sempre uma pessoa de confiança no teu lugar. Uma pessoa que ele acha que nunca vai lhe trair ou lhe corromper. Mas diz que Arão não aguentou a pressão do povo. A pressão do povo. Faça para nós deuses que nos acompanham. Porque esse Moisés, esse homem, está demorando e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Arão não aguentou a pressão do povo. Arão era um guia. Era um porta-voz de Moisés. Porque Moisés ele sentia dificuldade em falar. E Deus coloca ali o teu irmão, Arão, como seu guia, como seu ajudador, teu conselheiro. E diz que ele deu ouvido à voz do povo. Ele disse o seguinte, aqui na palavra do Senhor. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas
de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas, e as trouxe Arão. E ele os tomou das suas mãos, e fornou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Nós vemos aqui que desonrar o próprio Deus. Eles aqui se prostituíram, deixando agora de amar o verdadeiro Deus para adorar a imagem de escultura. E Deus, vendo aquilo, ele disse a Abraão: olha, desce o mais rápido possível, porque aquele povo que você tirou da terra do Egito, ele tem se corrompido. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos traz aqui um povo agora distante de Deus. Se corromperam exatamente. E por inteiro. Aí no versículo de número 25, olha o que diz aqui o versículo de número 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Esse povo estava o quê? Nu. Você já imaginou o nosso país nos meses iniciais do ano, que tem aquela festa de carnaval? Eu parece que vejo isso aqui. Isso que eu vejo. O povo se corromperam naqueles carros alegóricos, pessoas seminuas e nuas. Não vou dizer seminuas, nuas. E vocês viram ainda o que fizeram, aí o deboche que fizeram do nosso Deus. Que barbaridade que eles fizeram. Eu não vou citar nomes. Mas eu quero dizer para você agora. Arão, um grande líder. Mas o guia, Arão, um grande líder. Mas sem o guia, perdeu o rumo. Moisés perdeu um líder a Deus. Ou é melhor, ele pediu um líder a Deus. Ele pediu alguém para lhe ajudar, para o auxiliar. Eu sei que você agora, pastor, está sofrendo. Você precisa de um guia que te ajude para que você seja um grande Deus. Mas nos diz a palavra de Deus que o pastor precisa de um guia, de um parceiro, de um conselheiro, não de um opositor, de um amigo, que sempre procura ter cuidado com ele. Ele não precisa de um opositor, de um perseguidor. Ele precisa de um amigo que lhe ajude e que esteja ao teu lado para juntos fazerem a obra de Deus. Aqui no versículo 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor se arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo.
E voltou Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na sua mão. Tábua escrita de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escrito estava. Às vezes o pastor se ausenta, né? Para se aproximar mais de Deus, ele se retira. Eu me lembro de um certo pastor, conselheiro, amigo, que um dia me disse para mim assim: Lorival, quando você perceber que você está ficando da cor das ovelhas, procura se afastar um pouco dela. Eu entendi o que ele queria me dizer, para que eu não perdesse a autoridade. Há muitos que estão perdendo a autoridade por causa disso. Se misturou demais com as ovelhas. E quando nos misturamos demais, às vezes nós somos pressionados a fazer coisas que nós não queremos fazer. E é o que acontece em nossos dias. Muitos líderes estão se distanciando da doutrina do Senhor. Quantas heresias, quantas coisas terríveis está acontecendo em nossos dias. Mas tudo isso é para cumprir a palavra de Deus. O próprio Senhor disse. Mas eu quero dizer a você, pastor amigo, pastor irmão, que me ouve agora, procure um bom conselheiro, um bom amigo, e ame esse conselheiro, ame esse amigo, porque ele vai te acompanhar a vida toda. Não vai te decepcionar você. Não tenha ciúme dele não, por favor, não faça isso. O Senhor nos disse que era para nós fazermos discípulos. Por onde eu tenho passado na minha vida, andei muito na minha trajetória. Eu tenho deixado ali pastores amigos, que Deus tem levantado através da minha pessoa, que eu ganhei para Jesus. Mas passaram pela escada. O bom obreiro, o bom líder, o bom guia, ele passa pela escada. Mas nós vemos tantos que querem subir direto, subir rápido. A jornada dessa vida ministerial, ela é de degrau em degrau. De degrau em degrau. E nós não podemos impedir nunca isso. Entender quando é Deus que está levantando aquela pessoa. Eu poderia aqui citar nomes de hoje, pessoas que são pastores e estão dirigindo igrejas, ao qual, pela glória do nome do Senhor, nós temos levantado pastores. Nós temos ali em General Salgado, pastor Elcio, grande amigo, irmão. Pastor Antônio, na cidade de Sales de Oliveira, grande amigo e irmão. E não nos abandonaram, não desprezaram, estão conosco, fazendo a obra de Deus. E temos evangelista José Osvaldo, diácono José, amigo, companheiro. E agora, recentemente, o pastor Reginaldo está aí com a gente, fazendo a obra. Presbítero Carlinhos, em São Joaquim. Presbítero João, na cidade de Sales de Oliveira. Pastor Geisley. Oi? Geisley. O Gesley, ali em Ribeirão Preto. Pastor. Pessoas que nos amam, que não nos deixe de visitar, sempre está aqui em minha casa, trazendo uma palavra amiga.
mas já sofremos muitas decepções na nossa vida. Mas, pastor que me ouve agora, ame o seu líder.